Olá, tudo bem com vocês? Eu hoje decidi gravar esse vídeo para falar sobre um assunto que é bastante relevante. Eu estou um pouco rouca, porque eu estou meio gripada, mas eu senti um desejo muito grande de gravar esse vídeo e compartilhar com vocês um pouquinho o que Deus tem falado comigo. E eu vou começar contando algo para vocês sobre a minha vida mesmo. Eu fiz algumas decisões, fiz algumas escolhas, tomei algumas decisões erradas no meu passado, e isso me trouxe muitas consequências ruins. Eu vivi muitas situações assim que me fizeram sofrer muito, e eu orei muito a Deus, sabe? Falei muito com Deus a respeito de tudo aquilo que eu estava vivendo, e chegou um tempo assim que Deus começou a me fazer promessas, mas para que eu pudesse viver as promessas que Deus tinha para mim, eu precisava renunciar a algumas coisas. E assim, foi bastante difícil para mim, porque eu tinha que escolher continuar vivendo, né, o que eu estava vivendo, que para mim, não sei se eu posso dizer que era bom ou não, mas era assim uma situação em que, apesar de que não estava boa, mas eu me sentia confortável com aquela situação. Era algo que eu já estava acostumada a viver, eu meio que estava na minha zona de conforto. E eu sabia que para que eu pudesse viver o que Deus tinha para mim, as promessas que Deus tinha feito para mim, eu precisava renunciar a algumas coisas, a minha vida, ao que eu tinha. Então foi muito difícil para mim tomar essa decisão. E assim, eu queria viver as coisas que Deus tinha para mim, queria viver as promessas dele, mas eu não queria abrir mão daquilo que eu tinha, da vida que eu vivia, das coisas que eu tinha. E eu, em alguns momentos, eu me perguntava assim: Senhor, por que eu não estou vivendo aquilo que o Senhor me prometeu? E Deus sempre falando comigo, sempre falando comigo através da palavra, através de pessoas. E eu sabia que eu não estava vivendo porque eu tinha que renunciar àquilo, porque não tinha como Deus me entregar algo novo se eu estava presa àquilo que do meu passado, sabe? Se eu não queria renunciar àquilo que Deus estava pedindo para que eu pudesse viver o novo de Deus. Então eu tomei essa decisão, eu fiz uma oração e falei com Deus que eu escolhia então viver o que Ele tinha para mim, escolhia viver a vontade dEle. Então eu deixei tudo, renunciei tudo, a vida que eu vivia, as coisas que eu tinha, eu renunciei para viver aquilo que Deus tinha para mim. E eu trouxe aqui um livro, trouxe aqui um versículo que está no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, que diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus falou muito comigo, muitas vezes Deus falou comigo por meio desta palavra aqui, desse versículo que está no capítulo 43, versículo 18 do livro de Isaías. Deus falou muitas vezes comigo. Então assim, por isso que eu senti muita confiança, porque por mais que era difícil para mim abrir mão de tudo aquilo, mas eu sabia que Deus estava comigo. Eu sabia que Deus, Ele estava pedindo para eu renunciar a algo que era bom para mim, mas que porque Ele iria me entregar algo que era muito melhor, porque os planos de Deus, eles são sempre melhores do que os nossos. Às vezes a gente espera algo de Deus,
Só que Deus, ele tem planos muito maiores, ele tem coisas muito maiores para nos entregar. Mas para isso a gente precisa abrir mão daquilo que Deus está pedindo, renunciar àquilo que Deus está pedindo, porque se nós não fizermos isso, nós ficarmos agarrados àquilo que Deus está pedindo para soltar, a gente não vai viver as promessas de Deus, não vai viver os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Então eu tive que tomar essa decisão e eu saí do lugar onde eu estava, renunciei à vida que eu tinha e hoje eu estou em outro lugar, mas assim, eu algumas vezes, eu ainda quis, sabe, tipo assim, eu não soltei completamente, não renunciei completamente a tudo que Deus pediu para mim, renunciei a algumas coisas, mas ainda fiquei agarrada a outras coisas. E eu estava esses dias percebendo que as coisas não estavam fluindo, não estavam acontecendo, e eu entrei num propósito de jejum e oração de 3 dias. E eu fiquei nesses 3 dias em jejum pela manhã e orando, pedindo uma resposta para Deus. Porque algumas coisas eu já estou vivendo, sabe? Das promessas que Deus fez para mim, eu já estou vivendo, mas tem outras coisas que ainda não. E eu senti assim que a minha vida estava parada, sabe? E eu orei a Deus. Fiz esses 3 dias de jejum. E hoje, que é o 3º dia, terminei hoje e Deus me respondeu, falando para mim que eu precisava abrir mão do meu passado completamente, porque é exatamente isso que está faltando para que eu possa viver o propósito que Ele tem para mim, para que eu possa viver realmente a promessa que Ele me fez. Porque o que eu estou tendo dificuldade ainda de deixar para trás, de renunciar completamente, é o que está me impedindo de prosseguir, de viver as promessas que Deus tem para mim. Então, às vezes a gente fica tão apegado àquilo que alguma coisa que é muito importante pra gente, algo que está ali paralisando, sabe, te impedindo de prosseguir, mas você não consegue soltar, você não consegue renunciar, mesmo Deus pedindo, e você sabendo que você precisa fazer isso para que você possa prosseguir, para que você possa caminhar em direção ao seu futuro, em direção às promessas que Deus tem para você. E isso, de uma certa forma, nos paralisa, nos impede de receber aquilo que Deus tem para nós. Então, Deus falou comigo hoje, sabe? Foi, assim, de forma muito clara, muito direta, assim, Deus falou comigo. E eu entendi claramente que eu preciso renunciar completamente. E, assim, por conta de todas as coisas que eu vivi no meu passado, eu achei que eu estaria, né, fadada a viver daquela forma para sempre, mas Deus, ele me deu uma nova oportunidade, e é isso que ele faz com cada um de nós. Deus hoje, ele está entregando uma nova oportunidade para que a gente possa viver coisas diferentes. Se no seu passado você errou, você tomou alguma decisão errada também que te trouxe consequências ruins, hoje Deus, ele te dá uma nova oportunidade de você viver diferente, de você fazer as coisas diferente, e que eu e você também possamos fazer dar certo, fazer da forma como Deus deseja para cada um de nós, que nós possamos acertar, porque Deus nos dá uma nova chance e sempre essa chance se renova nas nossas vidas, mas que a gente possa fazer isso com sabedoria, buscar sempre a direção de Deus, do Espírito Santo, para que a gente possa fazer escolhas certas. Então, que a gente possa buscar o direcionamento do Espírito Santo, para que a gente possa aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de nós de uma forma sábia, inteligente, para que a gente não fique, sabe, sempre errando, mas que a gente possa buscar a vontade de Deus, deixar Deus nos guiar, nos direcionar, para que as coisas possam fluir lindamente, assim, sabe?
Então, é essa mensagem que eu trouxe para vocês hoje e dizer que assim como Deus, Ele está me dando hoje uma nova oportunidade de viver coisas diferentes, Ele também oferece essa oportunidade, está te entregando também uma oportunidade hoje de você viver algo diferente, de você deixar o seu passado, deixar tudo aquilo que você viveu, aquilo que te trouxe, sei lá, muita tristeza, muita dor, e você possa viver algo diferente em Cristo. Então que você possa confiar em Deus, que você possa crer que aquilo que Ele tem para você é melhor, que você possa aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de você, que você possa abraçar isso com muita fé, muita coragem, que você vai viver e deixar para trás aquilo que Deus está pedindo para você deixar, para você renunciar, porque se não fizermos isso, nós não viveremos as coisas que Deus tem para nós. E aquilo que Ele tem para nós são coisas lindas, são coisas extraordinárias. Então, que hoje você se sinta tocado por essa palavra, que você sinta a presença do Espírito Santo e que você possa confiar no Senhor e naquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento e peço para que, se você gostou dessa mensagem, que você possa curtir e se inscrever no canal também, que você possa voltar outras vezes para você poder assistir mais vídeos que eu vou compartilhar aqui sobre os meus testemunhos e as minhas experiências com Deus, tá bom? Muito obrigada e fique com Deus.